coração. Em nome de Jesus, nós tivemos um imprevisto ali. Onde o pastor está sempre a fogo, aleluia. Depois você pergunta para ele o que aconteceu. Lá na empresa dele houve um foco de incêndio, lá ele teve que resolver. Mas está tudo ok, né? Vai trabalhar segunda-feira? Então, não está tudo ok. Então, amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Antes de iniciar essa palavra, eu gostaria de orar pela sua vida. Baixe a sua cabeça, feche teus olhos. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, quero colocar diante do Senhor cada irmão que está nesse lugar. Que o Espírito Santo possa falar no coração de cada um deles. O Senhor conhece, o Senhor sonda, o Senhor sabe da vida de cada um deles. O Senhor sabe das suas dores, dos seus traumas. O Senhor sabe onde eles precisam ser curados, transformados e libertos. Que o Senhor possa falar a cada um deles, Pai amado. Usa a minha vida, toca o coração de cada um deles agora. Em nome de Jesus, venha com revelação e venha tocá-los, Pai amado. Que a sua palavra, ela cura em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus, irmãos. Então nós estamos vindo aí numa série de mensagens. E essa série de mensagens fala uma verdade que dói. E essa verdade é: a vida machuca, mas Deus cura. Se há uma verdade, é que a vida machuca. Mas se há uma verdade maior ainda, é que Deus cura. Quantos aqui já foram curados por Deus em alguma área da sua vida? Digam glória a Deus. Eu já fui, tanto fisicamente, quanto na alma, ou psicologicamente. Deus, ele tem cura para nós por completo, amém? Isso é maravilhoso. E eu creio que Deus, ele já te curou em várias áreas, já fez grandes milagres na sua vida. Mas isso não quer dizer que acabou. Porque durante a nossa vida, nós vamos nos machucando. E Deus, ele tem cada vez mais e sempre cura para cada um de nós. Não precisa abrir ainda, daqui a pouco a gente vai abrir nossa Bíblia, mas lá em Jeremias 33:6 fala: todavia trarei restauração e cura, curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Digam glória a Deus. Isso é maravilhoso, porque o Deus tem uma promessa para nós de cura, de prosperidade, de segurança. Sempre Deus tem uma palavra de bênção sobre nós. E aí na primeira mensagem que nós ouvimos, o tema era admita as suas fraquezas e os seus limites. Isso é muito importante. A segunda palavra foi: atente para a autossabotagem. E como nós fazemos isso frequentemente? É o famoso: não posso, não consigo, não vou, não vai dar certo. E hoje a palavra que Deus tem para o seu coração é: avance para a sua cura. Digam glória a Deus aí. Avance para a sua cura. Agora sim você pode pegar a sua Bíblia e abrir ela em Filipenses, do capítulo 3, versículo 13. Filipenses, capítulo 3, no verso 13. Aleluia. O Espírito Santo fala em seu coração. Filipenses 3,13 diz assim: não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante. O que aconteceu, aconteceu. Agora nós temos que avançar. E o que está diante de você, para você avançar, é a sua cura. Então avance para a sua cura. Vá em direção a ela. 2 Coríntios 12:9 diz: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Glória a Deus. Irmãos, são tantas coisas que acontecem em nossas vidas. São situações que nós, com as nossas decisões, nos colocamos. Ou simplesmente são situações que colocam a gente. Não foi nem culpa nossa, mas nos colocaram lá. E tem situações que simplesmente acontecem em nossa vida por de algo natural. Então tem situações que você se coloca, tem situações que colocam a gente, e tem situações que simplesmente acontecem.
Em todas essas situações nós podemos nos machucar. E muitas vezes nós nos machucamos. Mas eu creio e eu sei que Deus ele sempre tem cura para qualquer situação que você enfrente. Se você tomou uma decisão ruim, isso acabou machucando você, se essa decisão acabou, influenciando a sua vida para algo ruim, ou se essa decisão acabou machucando até mesmo outras pessoas, Deus ele tem cura. Se colocaram você em uma situação que te causou dor, te trouxe sofrimento, Deus tem cura. E se simplesmente aconteceu alguma coisa com você, durante a sua vida, sua caminhada, alguma coisa aconteceu sem aviso prévio nenhum, isso também te causou dor. Em qualquer situação, Deus, ele tem cura. Porque nós temos um Deus que se importa conosco, irmãos. Nós temos um Deus que ele se importa com as nossas feridas. É incrível que, irmão, para eu ir no médico é muito difícil. Para eu ir no médico tem que ser tipo assim, estou passando mal, mas estou passando mal direito. Ou senão alguma coisa aconteceu que não tem como. Eu tenho que ir. Ou quebrou a perna, já aconteceu. Ou, gente, é muito difícil ir no médico. Mas se meu filho está doente, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Tem que levar para alguém cura. Ficar tentando aqui. E o Pedro, esses dias, ele pegou uma enfermidade na pele. Ele ficou cheio de bolinhas na pele. E essas bolinhas foram aumentando. Aí no sábado, era sábado, ele acordou, a gente tirou a camisa dele, estava cheio de bolinha, ele estava coçando, falou, papai, mosquito me picou. Não era mosquito, não era coceira. A gente fica como, meu Deus. Na hora, já entra no aplicativo, já liga pro convênio, já marquei no mesmo dia, a gente já foi lá, já resolvemos, já pegamos. Fez tudo o que tinha que fazer. Se fosse eu, na segunda-feira a gente vê. Se não sarar sozinho, aí a gente vai. A gente foi no sábado, passamos para o dermatologista, fizemos o que tinha que fazer. Piorou. Como piorou, na segunda-feira o que a gente fez de novo? Levou de novo. Por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Porque enquanto você não for curado, Deus ele não vai descansar. Enquanto você não for totalmente curado, ainda nós vamos continuar ministrando palavras de cura, até você entender que você precisa de cura. E que ele tem cura para você. Sabe, às vezes por nós mesmos, eu estou ferido, Paulo, mas eu vou continuar andando assim mesmo. Estou sangrando pelo caminho, o rastro de sangue continua, mas eu vou assim mesmo. Mas se é meu filho, não. E quando nós olhamos para Deus, que é um Pai perfeito, se Ele vê que você está ferido, Ele não vai te deixar ferido. Ele não quer que você continue ferido. Ele não quer que você continue em sofrimento. Ele vai te curar de alguma forma. E Ele tem a cura. É porque nós vamos atrás de médico, porque a gente não consegue curar. A gente não sabe curar. Se você pudesse, Paulo, seu filho te faz doente. Não é na hora. Está doente? Pum, cura. Machucou? Pum, um beijinho, cura. Se nós tivéssemos esse poder de curar nossos filhos, de curar o nosso cônjuge, de curar nossa mãe, de curar, inclusive, Feliz Dia das Mães. Glória a Deus. Obrigado. Você que é mãe, tivesse o poder da cura, o seu filho nunca ficaria doente, sim ou não? Deus tem o poder da cura. Se você ficar doente, Ele vai te curar. E o interessante é que nós não conseguimos nos curar por nós mesmos. A gente não consegue simplesmente ter o poder da autocura. Quando alguma coisa acontece, o que a gente faz é entrar em crise muitas vezes. Eu não consigo me curar. Não é por mim mesmo. Muitas vezes, se não fosse a dipirona, né, irmãos? A santa dipirona, criada por Deus. Deus tem vários meios de te curar. Uma delas, dipirona. Dorflex. E se não conseguir, tramal. Meu Deus, aí o irmão já fica... Nós não conseguimos nos curar. Não é pelo nosso esforço. Não é pela nossa vontade. Se fosse pela nossa vontade, nem doente, nem mal, nem, com traumas, nem com as coisas que acontecem na nossa vida, a gente ficaria.
E se a gente não consegue se curar, se transformar, se a gente não consegue, pelo nosso esforço próprio, ficar bem, imagine transformar o outro, curar o outro. Você já tentou mudar na força do seu próprio braço? Do seu esforço próprio? E no outro dia você fez a mesma coisa? A famosa academia na segunda-feira? O pastor pregou semana passada e falou sobre isso. Segunda eu começo. Pois é, estamos aqui no domingo de novo. E amanhã é segunda novamente. Já tentou mudar pelo esforço próprio? É aquela frase, né? Você só vai reconhecer um vício quando você tentar parar e não conseguir. Você já tentou produzir a sua cura emocional? Poxa, eu me feri aqui, mas agora eu vou me curar em 30 segundos. 1, 2. Irmão, passou 5 anos e ainda nada. Você já ousou a insanidade de tentar mudar alguém? Esposas. Não dá. Maridos. Não dá. Pais. Não dá. Nós não conseguimos mudar, muitas vezes, nem a nós mesmos, quanto mais o outro. Mas tem um Deus que Ele muda e transforma você, e que Ele muda e transforma o outro. Nós temos um Deus que Ele é capaz, que Ele é o perito em fazer transformações. Porque muitos acham que para avançar na sua cura, eles precisam só da força de vontade. Isso não é uma verdade completa. Isso também é necessário você querer, mas é necessário sempre o Espírito Santo, a ajuda que vem do alto, a ajuda que vem de Deus, a cura que vem do Senhor. Diga glória a Deus aí. Em Romanos 7,18 diz assim: eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então aqui o apóstolo Paulo, o que ele estava fazendo? Ele estava entrando em uma crise existencial. Eu sei que eu tenho que fazer o bem. Eu aprendi com Deus que eu tenho que seguir por esse caminho. Mas eu estou preso nessa carne que faz com que todos os dias eu pratique o mal, por mais que eu saiba que eu tenho que praticar o bem. Eu sei o que eu tenho que fazer. Todo mundo aqui sabe o que é certo e o que é errado. E por que sempre erramos? Frequentemente erramos. Porque somos carne, irmãos. Somos seres humanos, somos falhos. O único perfeito é Deus, é Jesus Cristo que andou entre nós. Nós precisamos da ajuda do alto e não de autoajuda. Então você sai da centralidade e deixa Jesus ser o centro da sua vida. Você não consegue sozinho. É por isso que nós falamos muitas vezes para as pessoas que, quando nós convidamos para vir para a igreja, vem para a igreja, e a pessoa fala, não vou para a igreja não. Por que as pessoas falam para não vir para a igreja? Porque elas pensam, não, do jeito que eu estou, eu não vou. Eu não estou bem para ir para a igreja. Eu não estou do jeito que precisa estar para ir para a igreja. As pessoas negam vir para a igreja por culpa, por condenação. Porque elas olham para si mesmas e falam, vou fazer o que na igreja do jeito que eu estou vivendo? Do jeito que eu estou sendo, as coisas que eu falo na minha casa, as coisas que eu falo no meu trabalho, tudo aquilo que eu faço, eu vou fazer o que na igreja? E o que elas não entendem é que elas precisam ir para a igreja desse jeito, porque é Ele quem vai transformar a sua vida. Então não é você melhorar para você ir para a presença de Deus. É você ir para a presença de Deus e Ele transformar a sua vida. Jesus, Ele não vai melhorar você. Jesus, Ele vai transformar a sua vida. Precisamos da ajuda do alto. Precisamos do poder do Espírito Santo, que nos transforma de dentro para fora, não pela nossa força, mas pela força do Senhor. Amém? Precisamos da ajuda do Espírito. Precisamos da visão para viver nosso propósito. Tem muitas pessoas feridas que, nesses percalços da vida, perderam a visão do propósito.
Estão feridas e só conseguem olhar para suas feridas. Só conseguem olhar para os seus traumas. Só conseguem olhar para a sua dor. Perderam a visão do propósito. Não sabem mais para onde vão. Era líder, não é líder mais. Só consegue pensar, eu nunca mais vou liderar. Porque está olhando sempre para a dor. Sempre para a dor. Fazia algo, mas agora não vai mais fazer. Por que não vai mais fazer? Porque é propósito? Não, porque está olhando para a dor. Está olhando para a falha. Está olhando para o que não deu certo. Está olhando para a fraqueza. Não está olhando para o propósito. Perdeu. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que era para você estar fazendo que você não está? O que era para você estar fazendo, mas você decidiu não fazer por causa de uma dor? Não foi por causa do propósito que você parou. Você simplesmente não quer mais. E você não quer porque você tem uma dor. Porque você tem uma ferida. Você não quer porque simplesmente alguma coisa aconteceu no meio do caminho e você perdeu a visão do que era o seu propósito. Que Jesus Cristo, que o Espírito Santo restaure a visão do seu propósito. Não é pelo que aconteceu no passado, é pelo que Ele tem adiante de você. Avance para a sua cura. Nós precisamos de força, de compromisso, de prioridades. Quais são as suas prioridades, irmão? Quais são suas prioridades? O que é que você coloca em primeiro lugar na sua vida? É engraçado que naquelas pesquisas de rua, quando as pessoas perguntam o que é o mais importante na sua vida, as pessoas já vêm com o discurso pronto dos 3 mais importantes. Deus, trabalho, família. Deus, trabalho, família. Deus, trabalho, família. A grande maioria das pessoas falam isso. A questão é que Deus, Ele está entronizado no seu trabalho e na sua família. Deus não deve nem ser o primeiro. Deus deve ser o 0. Deve estar em tudo. E tudo deve convergir ao redor dele. Tudo faz parte dele. A sua família, Deus está lá. O seu trabalho, Deus está lá. Deus está no centro de tudo. Força de compromisso e prioridade. E nós precisamos entender que avançar para a nossa cura é um processo. E qual é o objetivo do processo? Por que Deus nos coloca em processos? E por que sempre que vem a palavra de processo a gente fica, ai, vai doer? Seria muito melhor o milagre do que o processo. Seria muito melhor, ao invés do povo sair do Egito e caminhar pelo deserto até Canaã, seria muito melhor Deus teletransportá-los para Canaã direto. Não precisa de toda essa caminhada, sim ou não? Para quê? 40 anos andando no deserto para chegar na terra prometida. Não é mais fácil Deus nos tira do Egito e simplesmente, bum, estamos em Canaã. Uau! Por que existem os processos? Por que Deus geralmente não faz o milagre instantâneo? É porque é necessário Deus nos ensinar muitas coisas. Deus está mais preocupado em moldar quem você é, do que simplesmente fazer coisas para você. Deus está mais preocupado em transformar você, do que simplesmente fazer um milagre em você. Quantas pessoas não vêm para a igreja atrás de milagres? Não recebem e vão embora. Porque mais do que milagres, Deus quer transformar a sua vida. Nossa, eu venho para a igreja com uma dor nas costas que me acompanha durante a minha vida inteira. Então eu vou atrás da cura da minha dor nas costas. Eu chego na igreja, vou num culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos. Eu fico 6 meses na igreja, minha dor nas costas não desaparece e eu vou embora. E eu falo, Deus não fez o que Ele falou que ia fazer. Esse Deus não existe, esse Deus não faz milagres, nada acontece, porque eu fui lá e nada aconteceu. Você só esqueceu que tinha algo acontecendo, que era dentro de você, e mais importante do que a sua cura, é a sua transformação. Porque a transformação faz parte da cura. Que adianta ser curado das costas e continuar sendo uma pessoa horrível? Que adianta ser curado das costas e ser uma pessoa com ego lá em cima que não ouve ninguém? Que adianta ser curado das costas e não ser salvo? O que adianta ser curado das costas e não conhecer a Deus?
Só sabe que ele fez um milagre, mas não conheceu quem ele é. O processo é necessário para que você aprenda. Para que você aprenda quem ele é. Para que você aprenda que ele te ama. Para que você aprenda que ele quer você. É necessário o aprendizado. Mas existem algumas coisas que querem nos atrapalhar nesse avanço da cura. Nesse avanço do processo da cura. E sempre aquilo que quer nos atrapalhar faz parte do nosso ego. Por exemplo, religiosidade. A religiosidade é algo que atrapalha muito o processo da cura. Porque nós temos que entender que até mesmo a sua cura não é sobre você. É sobre o que Jesus quer fazer em você. Não é quanto você busca. É quanto você o ama. Não é quanto você ora. Não é quanto você jejua. Não é quanto você lê a palavra. É quanto você o conhece. É maravilhoso jejuar. É importantíssimo orar. É muito importante a leitura da palavra dia após dia para o seu alimento espiritual. Mas se lermos a palavra como se fosse qualquer livro, não é nada. Se jejuamos sem propósito de conhecermos a Deus, estamos passando fome. Se oramos simplesmente porque temos que orar, com o nosso relógio batido e contado, dia após dia, sem se aprofundar na intimidade, o que estamos fazendo? Religião. Religião. Por que eu oro? Porque eu amo Jesus. Porque eu quero Jesus. Porque Ele é meu melhor amigo, porque Ele é meu Deus, Ele é meu Pai. Por que eu jejuo? Eu quero matar minha carne. Eu quero ser mais íntimo dEle, eu quero ter mais sensibilidade ao Espírito Santo. Eu quero que o Espírito governe a minha vida, não a minha carne. Por que eu leio a palavra? Não é para vencer um debate, é para conhecer quem Deus é. É para ouvir Ele falando comigo. É para receber direcionamento. Não é religião, é relacionamento com Deus. Rick Warren diz assim: eu acredito que grandes igrejas são construídas sobre pessoas quebrantadas. Isso é uma verdade. Se não houver quebrantamento, não há transformação. Onde há ego, Deus não opera. O quebrantamento é uma disposição para abandonar o nosso orgulho, as nossas pretensões, nossa postura de autojustificação. Deus tem muitas coisas para fazer em nossas vidas, amém? Mas temos que tomar algumas decisões em nossa vida. E eu vou falar aqui algumas decisões que nós temos que tomar para avançarmos em nossa cura. Para avançarmos para a cura que Deus tem para cada um de nós, amém? Uma das decisões que nós temos que tomar para avançar na nossa cura é admitir. Diga, admitir. Admitir que você tem problemas. Admitir que você precisa de cura. Admitir que você tem feridas. Admitir que você está errado. Calma, mulheres. Para Deus. Admita que você precisa do Senhor. Admita que você tem problemas. Salmo 32, 3 diz assim: enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Provérbios 28, 13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Admitir é um processo de humildade, de quebrantamento e de se autoconhecer. É interessante porque nesses dias, acreditem, estou passando por terapia. Estou indo no psicólogo também. Eu tive que admitir que eu tinha problemas. Eu olhei para ela e falei, mas eu achava que estava tudo resolvido. Eu juro para vocês, eu achei que eu estava bem. Eu comecei a fazer, não é que ela me convenceu que eu estava mal, não é isso. É que estava acontecendo algumas coisas na minha vida que eu não estava entendendo por que estava acontecendo essas coisas na minha vida. Eu falei, bom, vamos lá, né? Se tem especialista, por que não?
Eu achava que estava tudo resolvido. Sabe quando você acha que só colocar debaixo do tapete tá bom? Ah, não, é mar de esquecimento e vambora. Eu perdoei todo mundo que eu tinha que perdoar. Eu creio que eu fui perdoado por todo mundo que eu já pedi perdão. E se não me perdoaram, minha parte eu fiz, eu pedi perdão. Verdadeiramente. Então, para mim, pedi perdão e perdoei. Ou seja, está tudo resolvido. Bola para frente. Vida que segue. Sim ou não, Paulo? Não. Eu entendi que eu perdoei. Eu entendi que eu pedi perdão. Mas e eu? Porque quando você perdoa alguém, você perdoa outra pessoa. Quando você pede perdão, isso faz bem para você. Sim ou não? Mas e as suas feridas? Você já fez a loucura de conversar consigo mesmo? De pensar na sua vida o tanto que você já sofreu? E simplesmente você jogou isso para debaixo do tapete e continuou vivendo? Porque você não tinha opção de prestar atenção naquilo? O mundo não para a gente descer. O mundo não para você sofrer. O mundo não respeita que você não está bem. No outro dia você tem que levantar e tem que ir trabalhar. Você precisa cuidar dos seus filhos. Você precisa honrar seus compromissos. Estando bem ou não estando bem. Com trauma ou sem trauma. Com problemas ou sem problema. A vida continua. Até uma hora que a vida para você. Porque a vida nos machuca. Eu achava que estava tudo bem. Jesus me curou. Digam glória a Deus. Fato, verdade, ele me curou daquilo que eu pedi cura. Mas e das coisas que eu não pedi? Eu só parei para pensar, Paulo, que eu fui uma criança que sofreu muito conversando com a psicóloga. Eu nem lembrava. Para mim, criança é criança, eu já sou adulto, agora vida que segue. E quando a criança volta, quando você é adulto? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Está na hora de tirar esse tapete. Resolver o que você tem que resolver. Porque uma hora a vida machuca tanto que te para. E Deus, ele permite a vida parar você. Porque ele não quer que você continue andando ferido. Ele quer curar a sua vida. Deus, ele vai chacoalhar esse tapete. Você vai ter que admitir, quando você olhar debaixo desse tapete, realmente eu tenho problemas. Realmente eu fui ferido. E simplesmente tentei esquecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. O tempo não cura nada. O tempo não cura. Quem cura é Deus. O tempo esconde. O tempo maqueia. Mas curar? Não. O tempo não cura. Quem cura é Deus. Então admita. Entre nesse processo de entender que você sofreu. Seja na sua infância, na sua adolescência. Às vezes a gente tem que relembrar as coisas. Não tem uma pessoa aqui que não sofreu. Não tem uma pessoa aqui que não foi ferida. E talvez você não teve ninguém para conversar. Você não teve ninguém para te ajudar. Ou você teve até vergonha de falar o que aconteceu. E simplesmente escondeu aquilo, colocou debaixo do seu tapetinho e continuou sua vida. Mas Deus, ele tem os olhos em cada um de nós. Ele sonda o mais profundo do nosso coração. E Deus vê debaixo do nosso tapete. Deus vê debaixo da nossa cama. Deus vê debaixo do nosso travesseiro. Deus vê no fundo do nosso guarda-roupa. Deus vê em todos os lugares. Tudo que está acontecendo. Se é pecado, se é trauma, se é ferida, se é fraqueza. Deus vê. Deus, ele não é indiferente a isso. E Deus, ele quer curar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Segunda decisão. Primeira, admitir. Segunda decisão, confiar. Não tem como admitir algo para alguém que você não confia. Confie em Deus. No livro do profeta menor, Naum, diz assim:
O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Salmo 44, como é feliz o homem que põe o Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos. Marcos 5:36, não tenha medo, tão somente creia. Confie no Senhor, confie as suas dores ao Senhor. Se tem uma coisa que você não tem que ter diante de Deus é vergonha. Por quê? Primeiro que Ele já sabe. Não é novidade para Ele. Mas por que então que eu devo falar? Por que então que eu devo confiar, admitir? Porque Ele quer te ouvir. E através daquilo que você fala, a sua cura vem. Confia no Senhor. Confiar no Senhor é a melhor aposta que nós fazemos. É o maior acerto na vida de alguém é confiar em Deus. O maior acerto na vida de alguém é confiar no Senhor. Confie no amor de Deus. Confie na graça de Deus. Confie na bondade de Deus. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Amém? Admita. Confie no Senhor. Terceira coisa, decida entregar. E como é difícil entregar. Salmo 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Salmo 55:22. Entregue suas preocupações ao Senhor e ele o sustentará. Mateus 11:28. Venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, ou eu lhes aliviarei. Entregue. E é difícil entregar as coisas para Deus, né? Tanto as coisas boas quanto as ruins. Porque se alguém fez uma injustiça contra você, o que a gente quer fazer? É ir cobrar. Se alguém errou com você, eu não vou entregar para Deus. Eu mesmo vou lá e vou resolver. Ele está errado. Deixa que eu resolvo. Se alguém me feriu, a primeira coisa que a gente pensa é, vou ferir de volta. E tem pessoas que amam a sua dor, Paulo. Que sofrem tanto que acabam amando a sua própria dor. Essa dor é minha, me respeita, é a minha dor. Eu vivo com isso, eu sofri isso, só eu sei o que eu passei. Não, Deus ele também sabe o que você passou. E está na hora de você entregar para Ele o que você passou. Já passou da hora. Entregue ao Senhor a sua dor, o seu sofrimento, o seu pecado. Entregue ao Senhor. Já passou da hora de entregar. Entregue suas dores, seus traumas, suas falhas, seu fracasso. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor suas fraquezas. Ele sabe o que tem que fazer com as suas fraquezas. Entregue ao Senhor. Quarta coisa. Decida depender de Deus. E isso também é muito difícil. Eu preciso depender de Deus. Salmo 62:7 diz assim: a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é minha rocha, firme e o meu refúgio. Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Escolha depender. Dependa do Senhor. Não é na sua força, não é na sua sabedoria, não é no seu braço. O que eu estou ministrando aqui, irmãos, se fosse na minha força, no meu conhecimento, no meu braço que eu estou ministrando para vocês aqui, não faria diferença alguma na vida de ninguém, por melhor que eu fale, por melhor que eu faça. Se não for na dependência do Espírito Santo, se não for pelo poder de Deus, não há mudança e transformação alguma no que eu estou ministrando aqui. Mas você sabe o que Deus está falando com você. Você sabe o que Deus está querendo tirar de você e o que Ele está querendo colocar em você. Tem pessoas aqui que já entenderam essa mensagem. Eu poderia parar de pregar agora. Mas tem pessoas que ainda não soltaram aquilo que tem que soltar.
que não decidiram depender, que já se acostumaram a viver com essa dor, se acostumaram a viver desse jeito. Não é o que Deus tem para você. Escolher depender é escolher descansar. Escolher depender de Deus é entender de uma vez que não está nas suas mãos o poder. Está nas mãos de Deus. Quinta coisa, já estou finalizando. Eu tenho que decidir, para avançar na minha cura, obedecer. E essa palavra obediência é uma palavra que fala muito ao meu coração. João 14,15 fala assim: se vocês me amam, o Senhor falando, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 15,10 diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. E a obediência na palavra é uma palavra que ela sempre está sendo dita. E obediência ao Senhor é uma coisa muito importante, porque desobediência é rebeldia. Desobediência nada mais é aquilo que o diabo fez. E quando nós desobedecemos a Deus? Quando fazemos o contrário daquilo que Ele falou. Quando fazemos o contrário da sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Que você seja curado, sim ou não? A vontade de Deus é que você seja curado. Então, obedeça ao Senhor em direção, avançando a sua cura. Sabe, obedeça ao Senhor, entendendo que essas coisas que eu estou falando aqui, você precisa decidir. Isso é obediência, é você fazer aquilo que o Senhor te fala. E tem um livro que eu não gosto, mas já comentei com vocês, que é uma realidade, se chama 5 Linguagens do Amor. Já falei para vocês sobre esse livro, né? Por que eu não gosto desse livro? Só deixa eu explicar por que eu não gosto desse livro. Eu não gosto desse livro porque a linguagem do amor da minha esposa é ato de serviço. E eu odeio ficar fazendo coisa. Aí eu descobri que é isso. Aí eu falei, bom, para ela entender o meu amor por ela, eu tenho que fazer aquilo que ela entende. Meu Deus! Lá vai eu. Irmão, se tivesse algo para falar para vocês, qual é a linguagem do amor de Deus? Como é que Deus ele entende nosso amor por Ele? Obediência. Obediência é a linguagem do amor de Deus. Ele fala, aquele que me obedece é aquele que me ama. É aquele que me adora? Pode até ser, mas tem aqueles que adoram que não é em verdade, né? Tem aqueles que adoram mais ou menos, tem aqueles que adoram, tipo, só de boca. Estão nem aí. Obediência, a linguagem do amor de Deus. Definir isso agora, você não vai achar em lugar nenhum. A definição do Fernando. Pode ser que seja, pode ser que não seja, não sei, mas na minha definição hoje, obedeça ao Senhor. Quando Deus ele olha a sua obediência, Ele sabe, você está me amando. Obedecer ao Senhor é amá-lo, é confiar, é fé. E é pela fé que nós recebemos tudo. É pela fé que você recebe a sua cura. Diga um glória a Deus aí. Sexta coisa. Eu sei que você já esqueceu da primeira. Mas depois eu repito. Depois a gente manda a palavra nos grupos. Para você entender o que você tem que fazer para ir em direção à sua cura e ser curado em nome de Jesus. Hoje muitas pessoas serão curadas. Mas vão ter pessoas que vão entrar num processo de cura. E vão precisar entender esses passos. E seguir esses passos. Amém? Mas hoje Deus ele vai destravar muitas coisas aqui. Glória a Deus. A sexta coisa é, eu decido confessar. Fernando, eu vou ter que admitir. Agora está falando que além de admitir, eu vou ter que confessar. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Entenda, não é para serem salvos. Para serem curados. É necessário falar. As palavras têm poder. As palavras têm autoridade. Tanto falar sobre as suas dores, pecados e fraquezas, quanto falar da sua cura.
Se você fala da sua dor, você está em seu coração, não só fala pela dor, tá, irmão? Pessoas que ficam falando da sua dor, mas só falam da sua dor. Aí fica uma disputa de quem tem mais dor, né? Aí você não sabe pelo que eu passei. Ah, mas eu também passei por coisa barra pesada. Ah, mas eu passei por aquilo, e por aquilo, e por aquilo. Ah, mas nossa, eu passei por aquilo, por aquilo, por aquilo. E as pessoas ficam competindo qual é a maior dor. O exemplo que o pastor deu. Ah, eu fui atropelado por um patinete, mas eu por uma bicicleta. Mas outro dia que eu fui atropelado por um skate. Ah, mas eu por um carro. Ah, mas eu por um caminhão, né? Ah, mas eu um avião. Cara, você não sabe, um avião veio, eu estava dentro do ônibus. O avião veio e fica disputando dor, fica disputando quem está pior. Não é sobre falar da sua dor simplesmente por falar. É falar da sua dor, crendo na cura. Falar do seu pecado, mas crendo que ele foi perdoado. Falar da sua fraqueza, mas crendo que Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus, ele faz com que a sua fraqueza seja a força dele para operar na sua vida. Então, confesse. Fale. Penúltima coisa. Eu decido reparar. E o que é esse reparar? Sabe aquilo que deu errado? Aquilo que não deu certo? Aquilo que você colocou debaixo do tapete? Está na hora de consertar algumas coisas. Sabe aquela pessoa que anda com o carro quebrado até o carro parar de vez? Se parasse o carro para consertar, ia ficar em paz. Mas fica toda hora com medo do carro deixar na mão. Por quê? Precisa fazer aquilo outro, precisa fazer aquilo outro. O carro ainda está andando, mas está andando daquele jeito, sabe? Solta mais fumaça do que trem. Está andando com o carro todo avariado. Ao invés de parar o carro, arrumar o carro, deixar o carro bonito, para conseguir andar com o carro e ficar em paz, não anda com o carro toda hora. Meu Deus, ele não está ligando. Ufa, ligou. Não é sobre isso, tá? Não é... Acontece, a gente não tem dinheiro para arrumar. É só uma simbologia, tá? Às vezes não tem dinheiro para arrumar, né, irmãos? Mas o que eu estou falando é sobre a sua vida. Você é o carro, amado. Você é o carro que era para parar para ser arrumado, mas está soltando óleo por aí. E uma hora, você vai se deixar na mão. Não vai conseguir. Você não vai conseguir ser você mesmo. Estranho isso, né? Pois é. A pior coisa é você não conseguir ser você mesmo. Deus, ele vai fazer algo profundo no seu coração. Mas você tem que parar e decidir reparar alguns erros na sua vida. Reparar algumas coisas. E a principal coisa que você tem que reparar é: tira esse tapete. Repare o seu passado, para você poder viver livre e bem no seu futuro. E não só reparar a sua própria vida, que você decida ser alguém que possa ser um reparador da vida de outras pessoas. Que você seja um canal para que Deus ele possa agir na vida de outras pessoas. Porque o último ponto aqui que eu quero falar com vocês é sobre você decidir compartilhar. Decidir compartilhar o quê, Fernando? As minhas dores? As minhas fraquezas? O meu fracasso? Você quer que eu me exponha? Tudo que nós estamos falando aqui, você vai precisar de uma pessoa para cuidar de você, para te auxiliar. Você vai falar diante de Deus. É por isso que nós temos uma coisa aqui que chama, deixa eu lembrar, é pastor. Para cuidar das ovelhas. É por isso que a gente tem uma coisa também que se chama, nas células, como que é, Paulo? Líder. Para você procurar, para que ele possa te ajudar. Ninguém aqui pode andar sozinho. Então decida compartilhar. As suas dores, seu sofrimento? Não. Compartilhar a sua cura, porque você vai ser curado.
Se coloque de pé em nome de Jesus.